Você sabe aquele texto em que Jesus declarou? Você pode falar comigo? Eu sou e ninguém vai até o Pai, senão por mim. Ele é o único caminho. Preciso só de ti. Se te procuro, sei que vou te achar. Em tempos de aflições eu sei, primeiro a ti eu vou buscar. Eu nada sou sem ti, ó meu Senhor. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Tu estás sempre a cuidar, em todo tempo e lugar. Tua graça vem e transborda o meu ser. Nunca mudas, meu Senhor. Ontem, hoje é o mesmo amor, pra sempre, sempre, até não ter fim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho. Quero ouvir só a igreja agora. Vida pra mim. Caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor, vivo só pra ti. Vida, caminho, verdade és, vivo pela fé em ti, Senhor, vivo só pra ti. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Jesus, eu sei, és o único caminho pra mim. Esse Jesus está vivo e reina. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Que bom é podermos declarar louvor a Jesus que está vivo. O nosso Deus não está morto, mas Ele está vivo.
Senhor, muito obrigado pela possibilidade de estarmos envolvidos com a Tua obra, com o ministério, com o chamado da Tua igreja aqui. Muito obrigado, Senhor, por podermos partilhar desse projeto de vida, de salvação, de transformação. E fazemos isso, ó Deus, das diversas formas, com as nossas ações, com, ó Deus, nossos bens, com tudo aquilo que o Senhor tem nos entregue. Nós queremos também, ó Deus, partilhar e participar da visão do Teu reino aqui. Que o Senhor possa nos usar de uma forma muito especial e que esses recursos sejam usados para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero também aproveitar esse tempo e chamar aqui na frente, que acabou de chegar, o Antônio. Por favor. E eu queria que tivesse a vovó, que é coruja, que já está ali toda, né? Por favor, o pastor Luiz Roberto, que é vô aí também, a Priscila, o esposo, o pai do Antônio, por gentileza. E também, pode vir conosco, toda a família, Paulinha também. Pode vir junto, vai vir a família toda, essa família bonita. Pode vir junto. Pode subir aqui. Tem o nome do meu pai e do meu irmão mais novo, Antônio. Eu tenho até uma blusa social, né? Para vir para a igreja, né? Colocou roupa social para vir para a igreja. Isso é, tá vendo o que é essa questão cultural, eclesiástica? Tá vendo? Mas esse menino desse tamanho todo não vai querer ficar no meu colo. Vocês concordam comigo? Não vai acontecer. Mas eu vou tentar. Se não acontecer, nós vamos abençoar no colo. Só vou pedir que você me ajude ficando em pé. Quem aqui teve aquela casa de vô para comer coisa errada? Quem teve, levanta a mão. Eu aposto que você é mais feliz por isso. Casa de vô é para fazer coisa errada. O negócio de ser politicamente correto. Esse mundo está sendo, não pode dar isso. Casa de vô é para estragar. Amém. Quero dizer isso. Quem tem que criar é mãe, é pai. Sabe por quê? Porque, agora, se vó vai virar mãe, também não pode, né? Esse negócio aqui não, né? Mas casa de vô é aquele lugar que você vai para poder ser mimada. E isso faz parte, eu acho isso muito legal. Eu acho que isso contribui muito para a formação do ser humano, né? É claro que com todo cuidado e critério, mas eu queria então nesse horário, ele está se oferecendo para tirar as fotos para você, ó. Olha, tá vendo? Aqui o pessoal, aqui é diácono, não é? Sabe o que é diácono? Diácono é aquele que serve, aqui diácono aparece. Não tem, é a única igreja que não tem corpo diaconal que eu conheço, batista, mas não falta diácono. Amém? Tem gente para servir, isso é bom. Tudo bom. Olha aqui. Eu estou tentando construir alguma coisa. Já ficou. Esse é o pastor Washington. É. Lembra que eu falei para você? Falou mal de mim para ele já, nem pensou minha vida. Você pode levantar as suas mãos em direção ao Antônio? Em direção a essa família aqui, pedindo de sabedoria, o pai, às vezes mais distante, mas também que ser muito abençoado na criação. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Antônio, que está aqui nos nossos braços. Muito obrigado porque essa família se alegra com o Senhor, porque reconhece na beleza da infância, na graciosidade, ó Deus, da infância, percebe como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor cuida. Eu quero louvar o Teu nome pela vida do Antônio. Quero apresentá-lo ao Senhor agora aqui, dizendo ao Senhor, Pai, que ele pertence a Ti, muito mais do que aos seus pais, que ele pertence a Ti, que ele é Teu, Senhor, e que a vida dele possa glorificar, alegrar o Teu coração, Pai. Que ele cresça saudável, Pai, dá saúde, dá provisão aos seus familiares para que possa ter tudo o que for necessário. Mas acima de tudo, ó Deus, em tempos difíceis, em qualquer área da vida, que o Senhor não lhe falte, porque o Senhor é tudo, Pai. Toma a vida do Antônio nas Tuas mãos, toma seus pais, dá-lhes sabedoria, toma seus tios, primos, seus avós, ó Deus, dá-lhes discernimento para esse tempo, para a formação, para que um dia o Antônio já, ó Deus, adulto, possa virar um homem de caráter, de valores, numa sociedade que precisa tanto. Mas acima de tudo, ó Deus,
possa ser um homem que glorifica e exalta o teu santo nome. Guarda, toma, Senhor, é do Senhor e é para a glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Gente, não chorou, lindo, tá vendo? Ficou aqui olhando o pastor lindão, resolveu o problema, tá bom? Você pode continuar em pé, por favor, que nós vamos continuar exaltando ao Senhor. Que Deus abençoe muito essa família, que Deus abençoe vocês, fiquem em paz e parabéns, ele é lindo, tá bom? Tá certo? Vó, você, eu não estava acreditando que você é coruja, mas agora eu acredito, eu vi, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos louvar o Senhor, você pode continuar exaltando o Senhor. Sua vida com Deus vale a pena? Os caminhos que você trilha vale a pena? Então, declare isso, vai valer a pena. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. Te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, que vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Compreendo seus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, te darei, te darei. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei. Que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. Quando o grande dia chegar,
Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo, eu sei. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo, eu sei. Só a igreja adora o Senhor. Declare ao Senhor nesse momento. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Glórias ao teu nome. Aplauda o Senhor nesse momento. Está conosco desde sábado. Eu vou pedir ao pastor Henrique que traga aqui à frente, porque vai orar com ele. O Romilson. O Romilson que não é pastor. O Romilson mas é um teólogo, está fazendo mestrado já em teologia, e nos abençoou muito nos dias que estivemos ali no retiro. Mas eu não conheci lá um ser humano muito enganjado nesta realidade que nós nos propomos a pensar aqui na igreja durante este ano. Igreja, um lugar de muitos. Porque verdadeiramente, bastou ficar com ele alguns dias para perceber o quanto estamos com alguém que está envolvido, quanto ele é a igreja em lugares que muitas vezes a igreja não está. Eu quero dizer isso, Romilson. Olhar para o ministério, para aquilo que vimos em você, é olhar para alguém que tem feito a igreja estar em alguns lugares que a igreja formal não está. Que Deus possa te usar aqui hoje. Pastor Henrique, vamos orar pela vida dele. Senhor, nós mais uma vez queremos te agradecer por tudo que já ouvimos ali durante aqueles 3 dias no retiro. Nosso desejo, não só do que ouvimos ali, mas do que ouviremos agora, é que isso possa produzir efeitos práticos na nossa vida, Senhor. Para tanto, continua usando o Ronilson, de acordo com a tua soberana vontade, Senhor. Que ele seja um instrumento claro e que o teu poder se aperfeiçoe nas suas eventuais fraquezas, ó Pai. Fala conosco, para tanto usa o teu servo. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Amém e amém. Não, tá ligado? Beleza. Alô? Boa noite, paz do Senhor para todos. Quero aproveitar, evidentemente, e agradecer à igreja, essa comunidade pelo convite, mesmo que ele tenha sido assim, daquele jeito meio surpreendente, daquele jeito bem de Deus, quando você achou que o fim de semana fosse ser um fim de semana bem tranquilo, em casa, com a família e tal, né? Depois de umas viagens. Agora esse fim de semana é para descansar, vamos ver uns filmes, discutir e tal. De repente você recebe um convite, uma mensagem, né? E você, na conversa, achando que é ali do lado da sua casa, é outro estado. Você está no Rio de Janeiro e o convite é lá para a Vitória. Aí você, Mas está aí. Foi um prazer conhecer essa igreja, essa comunidade, conhecer essas pessoas que querem, que não só a partir do tema, né, igreja lugar de muitos, mas perceptível o interesse e a vontade de ser uma igreja que faça a diferença, uma igreja relevante. E por mais que isso pareça uma coisa comum e que deveria ser uma coisa comum, é uma coisa que renova as nossas esperanças, porque parece que cada vez mais a igreja se distancia dessa realidade. Então, o que para a gente às vezes parece ser uma coisa comum por causa da prática nossa, cotidiana, ainda é surpreendente quando a gente ainda tem, né, uma igreja e uma liderança que coloca para a sua igreja esse desafio de se repensar e de repensar o papel da própria igreja, repensar os seus conceitos, o seu lugar de igreja no mundo, a sua expansão como igreja no mundo, a qualidade
de igreja, não pura e simplesmente para os seus membros, mas para a relevância que a igreja pode ter na sua comunidade local e num diálogo com a sociedade. Então, isso parece uma coisa simples, mas ainda é surpreendente e algo que renova as nossas esperanças. Então, eu agradeço pelo convite, agradeço todos os dias que também foram muito bons, muito divertidos, comida de alto nível, de altíssima qualidade. Fiquei muito satisfeito, então eu agradeço a vocês. Eu queria compartilhar de uma palavra lá no livro de Lucas, no capítulo 7, uma passagem também bastante conhecida, pelo menos o núcleo dela principal. E eu queria compartilhar essa palavra como um paralelo de uma palavra que poderia ser o centro de uma reflexão de hoje, em que a gente vem nessa semana celebrando a Páscoa e hoje celebrando a ressurreição, e pensar a morte e ressurreição de Cristo, e repensar o nosso desafio da nossa caminhada cristã, e pensar a nossa disposição em morrer para poder experimentar a ressurreição. Morrer com Cristo para que nós possamos experimentar a ressurreição, e essa ressurreição como um novo homem, né? Como diz a palavra de Deus. Então, nesse momento em que a gente pensa nessa Páscoa, em que a gente pensa nessa ressurreição, e a ressurreição não pode ser pensada sem a morte, e pensar na morte é pensar na dor, é pensar no sofrimento, é pensar naquele momento de recolhimento em que a gente repensa, reflete. E aqui nesse momento, nesses dias, enquanto eu estive lá, na sexta e no sábado e um pouco hoje, sempre em alguns momentos muito apreensivo e com o coração bem dividido pelo que tem acontecido no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Talvez alguns de vocês saibam por algumas notícias assim pontuais, mas o Complexo do Alemão completou quase 90 dias com tiroteios ininterruptos, direto, todos os dias, 90 dias seguidos de tiroteio sempre, de confronto. E nessa última semana tiveram 5 mortes, e uma que foi muito marcante, que é de um menino que ainda tem Jesus no nome, de 10 anos, que morreu também vítima de um confronto. E um momento assim muito triste para a gente que está muito próximo e trabalha junto, por mais que a gente veja a violência, está exposto, mas também num esforço de reconstrução. Mas essa semana foi uma semana muito difícil, muito pesada. A Via Sacra, que teria na sexta-feira, organizada pela Igreja Católica, foi cancelada por causa dos confrontos. E muitos atos e muitos protestos. Então eu lembro também em oração esse lugar, que tem sido um lugar que tem feito o Brasil sofrer. E se não fosse o grito de tantas pessoas inconformadas, e só a partir do grito de tantas pessoas inconformadas, a sensibilização da mídia, o interesse da mídia, e só aí uma declaração das autoridades também. Então eu queria compartilhar com os irmãos e colocar também esse lugar em oração, que lembra muito esse momento, que lembra muito essa paixão, que lembra muito esse sacrifício, que lembra a dor da morte e a esperança na ressurreição. Uma ressurreição que não vai ser a ressurreição desse menino, do Eduardo, do Jesus, mas a ressurreição da esperança daqueles que estão perdendo a esperança por causa da dificuldade, por causa da luta. Então, eu creio nessa ressurreição que vem a cada dia, que é possível vir na esperança e no coração daqueles que creem no Senhor, creem no poder dessa ressurreição e na força da vida. Por isso, vale a pena lutar pela vida e a vida em Cristo Jesus. Amém? Então, em Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. É aquela passagem da mulher pecadora. Vamos ler essa passagem rapidinho. Bom, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento.
E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhes são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Amém. Bom, então, eu queria enfatizar alguns pontos a partir dessa passagem, para a gente fazer uma reflexão simples. E o primeiro ponto é esse Jesus que acolhe aqueles que são marginalizados, aqueles que são invisibilizados. Note que essa mulher, primeiro por ser mulher, depois uma mulher que aparece de repente na casa de um fariseu, essa mulher não tem nome, essa mulher não tem rosto. E Jesus acolhe essa mulher sem nome, sem rosto, sem sentido, sem identidade, sem significado. Dentro daquela sociedade, a gente já sabe que a mulher é um objeto, a mulher é uma coisa, a mulher é algo à parte. E por ser algo à parte, não tem uma identidade, não tem um nome, não tem uma importância, mesmo na história, não tem uma relevância nem para aquele que escreve a história. O autor da história, Lucas, escreve a história, mas essa mulher não tem nome, essa mulher não tem rosto, essa mulher não tem uma identidade. E a primeira coisa que a gente percebe é esse Jesus que acolhe aqueles que não têm sentido, aqueles que não têm significado, aqueles que não têm nenhuma importância, aqueles que não têm nenhuma relevância, aqueles que não têm um nome. Porque o nome tem a ver com o reconhecimento. Porque se você sabe o nome, é o primeiro passo para um reconhecimento, para um diálogo, para tratar como igual. O primeiro passo é que você saiba o nome. O nome tem a ver com a identidade, o nome tem a ver com reconhecer o outro. Então, essa mulher não tem nome, essa mulher não tem identidade, essa mulher não tem significado, essa mulher não tem importância nenhuma. Ela estava ali num lugar onde ela não foi convidada a um almoço a qual ela não pertencia, mas ela sabia que Jesus estava lá, e ela invade aquele lugar porque ela sabe que Jesus está lá, mas ela não conta. Ela é uma pessoa que não faz diferença, uma pessoa sem importância. Então nós temos o Cristo, nós temos Jesus, que acolhe alguém que não tem importância. Alguém que dá relevância para alguém que é esquecido, para alguém que não tem nome, para alguém que não tem qualquer relevância dentro da sociedade. Então, essa mulher, ela é invisibilizada dentro desse contexto. Ela é só um detalhe dentro dessa história. Ela seria só um detalhe dentro dessa história. E no segundo ponto é que essa mulher, além de não ter nome, além de não ter rosto, a informação que nós temos sobre esta mulher, ela chega até nós a partir de quem escreve a história, a partir de Lucas, que é um cara honrado, sensato, né? Escreveu um texto muito bom, fez tudo muito bem, mas alguém que não tem uma história prévia sobre a mulher. A gente não tem uma história prévia sobre essa mulher. Quem era essa mulher antes? Da onde ela veio? Qual é a sua história? Não tendo uma história prévia, a única informação que a gente tem sobre essa mulher é que ela é uma pecadora. E aí a gente faz as nossas especulações. Por ser mulher, a maioria das pessoas imaginam que ela seja uma
uma prostituta, mas a gente não tem nenhuma informação prévia que comprove isso. Então a gente tem uma leitura que também já vem a partir do estigma de quem escreve, do estigma daquele grupo que está reunido, que dá uma característica de uma imagem dessa mulher que a gente não conhece. Então, a partir desse estigma, dessa perspectiva, desse olhar de terceiro, desse julgamento, a partir dessa informação que não tem a ver com a história da mulher, porque a mulher não tem voz, porque a mulher só tem gestos, só tem ação. A partir dessa informação de terceiro, nós chegamos à conclusão, o livro, o narrador da história, nos dá a conclusão de que essa mulher é uma pecadora. E nós tratamos nessa história como essa mulher sendo uma pecadora. E que a maioria das pessoas imaginam que ela seja uma prostituta, porque faz uma associação automática que se é uma mulher e se é uma pecadora, provavelmente ela tinha cometido adultério, ou tinha se prostituído, alguma coisa do tipo. É uma ideia um pouco que automática. E isso é um exemplo interessante de como a gente, ao contrário dessa perspectiva que passa pelo Cristo e a partir desse olhar que é influenciado pelo Cristo, a partir desse olhar que é influenciado por Jesus, a partir desse discernimento e desse entendimento que é influenciado pelo Cristo, a gente tem um olhar que muitas vezes é marcado pelo estigma, que muitas vezes é marcado pela marginalização, que muitas vezes é marcado pelo receio, que muitas vezes é marcado pelo medo, que muitas vezes é marcado por uma informação de terceiros, que muitas vezes é marcado por algo que nós não sabemos como nós assim assumimos isso, mas de uma maneira natural, é assim que a gente trata, é assim que a gente enxerga. Nós trabalhamos lá no Retiro, alguns exemplos, lembrando do território de Samaria, como era um território estigmatizado e marginalizado, e visto com muito preconceito pelos discípulos. E como é interessante que Jesus pega a história sempre aonde Samaria é marcada de alguma maneira. Trocar? Alô? Aonde Samaria é marcada de alguma maneira, e como que Jesus faz de uma maneira meio que pedagógica, ele usa Samaria, esse território de Samaria, para confrontar os discípulos com o preconceito deles, com o julgamento deles. Então, quem estava no retiro vai ouvir essa história mais uma vez. Então, ele vai usar a história do bom samaritano e vai usar a história desse homem, que é o único que para atender um ferido que está caído, e não por acaso esse homem é um samaritano, ele poderia ser de qualquer lugar, poderia ser qualquer pessoa, mas é um samaritano. Ele vai usar um samaritano para contar a história dos 10 leprosos que foram curados, e só um voltou para agradecer, e esse que voltou para agradecer é samaritano. A mulher com quem ele vai conversar é uma samaritana, não é uma mulher, não é samaritana à toa, não é pura e simplesmente uma mulher. Além de ser uma mulher, é samaritana. Então, Jesus o tempo todo vai usar esse território, vai usar Samaria, também para poder confrontar os discípulos de uma maneira muito pedagógica, confrontar os discípulos com seus próprios preconceitos. Vocês não estão olhando com os meus olhos, vocês não estão julgando a partir da minha perspectiva, vocês estão julgando a partir do preconceito de vocês, vocês estão julgando a partir do estigma de vocês, a partir dos preceitos de vocês. Vocês não estão abertos, não há abertura para o acolhimento, não há abertura para o relacionamento, não há abertura para o cuidado com o outro, não há abertura para o relacionamento com o outro, para ir em direção ao outro, porque vocês estão avaliando a partir do julgamento de vocês. E aqui, nessa mesma história, a gente tem o mesmo exemplo. A gente tem uma mulher que a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe qual é a sua história, a gente não sabe o que ela passou, a gente não consegue discernir o que estava no seu coração, a gente não sabe quais eram os seus sonhos, seus projetos, seus desafios, a gente não sabe por que ela corre esse risco de entrar na casa de um fariseu, de invadir a casa. Jesus está lá, ela soube a notícia, Jesus está lá, está almoçando lá dentro. Por que ela corre esse risco de invadir aquele lugar e ir até Jesus? A gente não tem nenhuma informação prévia que dá
essa história e essa possibilidade para a gente, mas a gente tem uma informação que é uma informação determinante, que ela é uma pecadora. E por que será que Lucas usa esse adjetivo para essa mulher e não usa esse adjetivo para aqueles que estão almoçando com Jesus? Por que que são os fariseus e entra uma mulher pecadora? Fariseu não era pecador? Então nós vemos uma mulher a partir de um outro olhar, que não é o olhar do Cristo. E aí os fariseus ficam surpreendidos como que Jesus pode descer num nível tão baixo. Uma mulher aparece do nada, um cara que se diz profeta, uma mulher que ele não sabe, uma mulher mal falada na sociedade, na comunidade, uma mulher menor, sem importância, sem influência. Como que Jesus desce num nível tão baixo e atende essa mulher? Mas Jesus faz mais do que atender essa mulher. Jesus usa essa mulher como exemplo para tratar de um referencial de quem verdadeiramente segue a Deus, de quem verdadeiramente serve a Deus. Jesus está ali almoçando naquele lugar e os fariseus tinham seus preceitos, tinham as suas doutrinas, tinham as suas regras, mas a mulher chega naquela sala e ela pura e simplesmente serve. A única coisa que aquela mulher faz é servir. Jesus está almoçando com os fariseus seguem ali rigidamente a lei, é olho por olho, dente por dente. Mesmo Jesus tendo feito toda uma releitura nas bem-aventuranças da lei, de maneira que a lei não servisse pura e simplesmente para controlar e punir, mas uma lei que pudesse ser acessível para aqueles que precisavam ser alcançados por ela. Por isso, Jesus tem que fazer toda uma releitura da lei para que as pessoas consigam alcançar e se sentir reconhecidos por essa lei. Por isso, a lei dizia olho por olho, dente por dente. Jesus acaba com essa história. E aí, Jesus está ali com os fariseus e essa mulher entra e a única coisa que essa mulher faz é servir. Não tem diálogo, não tem palavras, não tem elogios, não tem louvor, não tem harpa, não tem músicas, não tem teatro, não tem leitura. Jesus, eu queria compartilhar aqui um versículo com você. Posso ler esse versículozinho aqui que tocou no meu coração? O que você me diz sobre isso? Não tem nada. A única coisa que essa mulher faz, ela entra e ela serve. E o que Jesus vai usar como exemplo é o serviço dessa mulher. Jesus vai contar uma história, para os fariseus caírem a ficha, entenderem o que ele estava querendo dizer, porque os fariseus acham que Jesus não fazia noção de quem era aquela mulher, e aí eles cochicham entre eles. Mas Jesus, muito esperto, a gente diria no Rio malandramente, já sabia. Antes de entrar diretamente no assunto, Jesus conta uma historinha para poder ajudar a atender. E aí ele vai dizer, então, essa mulher aí, olha, quando eu cheguei, você não... Bom, Jesus estava almoçando, Jesus poderia estar sendo um ingrato. Chegou lá, comeu da comida do cara, o cara fez o almoço, e daí? Isso aí não conta? Você viu um almoço, fez uma comida regada para o cara, isso aí não valia nada? Jesus diz, olha, não me leva mal não, mas eu cheguei aqui, a comida está pronta, está aí na mesa, está bom, está ótimo, gostei, a comida está boa, foi muito bem feita. Agora, quando eu cheguei aqui, você não me cumprimentou, você não me deu um beijo, não me deu um abraço, você não me olhou nos olhos. E essa mulher chegou e fez tudo isso. Essa mulher chegou e pura e simplesmente serviu. Jesus usa essa história e a história dessa mulher, e não por acaso é a história de uma mulher, porque Jesus não vai perder a oportunidade de usar uma história como essa para poder fazer uma correção de uma maneira bem pedagógica, bem simples, mas que ao mesmo tempo também é um grande confronto, uma grande chamada. Jesus não ia perder a oportunidade de fazer isso usando o exemplo de quem era considerado mais insignificante e mais desnecessário naquela sociedade que era gerida por homens.
Jesus vai pegar um detalhe, que é uma mulher, para dar um grande ensinamento nos fariseus. Vocês se acham os grandes, vocês têm um controle, vocês têm a autoridade, vocês mandam, vocês têm o poder, mas a salvação vem de exemplos como esses, da onde menos se espera. Isso parece ser uma coisa simples, mas também é muito significativo. Também o fato de ser uma mulher nesse exemplo, porque muita gente, quando lê esse texto, como eu já disse, por se tratar de pecadora, trata automaticamente, pensa na questão da prostituição. É uma pecadora, provavelmente uma prostituta. E a gente lê essa história com pena, a gente lê com pena dessa mulher, tadinha, da mulher, entrou na sala, entrou lá, serviu, né, lavou os pés de Jesus, chorou. A gente lê essa história com pena e não consegue tirar dessa história toda essa pedagogia, toda essa força desse Cristo que fala da inclusão desses que são menos favorecidos. Desse Cristo que fala que nós precisamos mudar a nossa perspectiva, o nosso olhar, o nosso estigma, mudar a nossa consciência, mudar a nossa interpretação, fazer com que o Cristo seja o referencial do nosso olhar e do nosso olhar para o outro e como considerar o outro. Então a gente lê essa história com pena, porque é uma pobre mulher, provavelmente uma prostituta que foi lá tão arrependida, já fez tanta besteira, já saiu com tanta gente, não conseguiu ser feliz na vida e vai lá toda triste, cheia de pena, se relacionar com Jesus. Quem garante? Ninguém pode garantir. No entanto, muitas vezes, quando a gente vai ler aquela parábola do fariseu e do publicano, a gente lê essa palavra com muito mais orgulho, porque aquele cara reconhece que ele é um pecador, que ele não merece a graça de Deus. Não sou digno da tua graça, não sou digno do Senhor. E é esse que Deus vai valorizar, ao contrário do publicano que bate no peito. Eu faço isso, eu oro, eu cumpro todo o culto, toda a liturgia, estou aqui todo domingo, faço tudo certinho, pode me chamar para qualquer parada da igreja que eu estou dentro. Para esse cara que bate no peito e faz todas essas considerações, esse auto-marketing, Deus vai desconsiderar. E nós lemos a história do publicano com muito orgulho, porque é alguém que reconhece a sua pequenez, a sua humildade e o quanto que depende de Deus. E a gente lê a história de uma mulher, quando é uma mulher, a grande possibilidade dela ser uma prostituta, porque ela reconhece que é uma pecadora. Então a gente tem uma história em que Jesus nos ensina o quão é necessário mudar o nosso olhar a partir do referencial do Cristo. Porque nós pegamos essa história, e Lucas não se preocupa em dar nenhuma história prévia, e tudo que nós temos é a história de uma mulher pecadora, mas uma mulher pecadora que é extremamente essencial nesse ensinamento com Jesus. Uma igreja lugar de muitos, como foi o grande tema que permeou aí todo o retiro, é uma igreja que consegue ter esse olhar. Essa igreja que consegue olhar no olho, essa igreja que consegue reconhecer, essa igreja que consegue dar nome, essa igreja que consegue ver rosto, contato, acolhimento, relacionamento. Essa igreja que não é marcada pelos estigmas, porque as pessoas são extremamente marcadas pelos estigmas. É isso que a sociedade faz, é isso que a comunidade local faz, é isso que a mídia faz, é isso que as pessoas fazem. As pessoas são fortemente marcadas por estigmas o tempo todo. Aquela velha história, né, do caiu uma vez, para o cara levantar novamente, fica sempre aquele estigma, sempre aquela marca. E assim as pessoas são estigmatizadas o tempo todo, as pessoas estão carregando rótulos o tempo todo. Uma vez tendo feito algo que desagradou a sociedade, desagradou a comunidade, uma vez tendo feito algo que colocou a sociedade em risco, uma vez tendo feito algo que nos tocou, que nos magoou, que nos ofendeu, esse rótulo fica para sempre. E mesmo sem querer, muitas vezes, nós marginalizamos o outro, marginalizamos um grupo, estigmatizamos um grupo. E aí Jesus usa essa história dessa mulher que Lucas trata como uma pecadora
para mostrar que nós precisamos olhar para além dos rótulos. É preciso reconhecer o outro. É preciso identificar o outro, reconhecer as histórias, ter relacionamento, ter contato. Não pode ser uma igreja de muitos, só uma igreja de muitos na questão da quantidade. Tem que ter o relacionamento, tem que ter o contato, tem que se envolver com a história. Tem que ultrapassar todo o estigma e todo o rótulo que já tem. E dizer que os rótulos podem ser trocados e que todos aqueles que têm um rótulo podem receber no lugar do rótulo um selo, que é esse selo do Cristo Jesus. E aí essa Páscoa fala disso também. Por isso a Páscoa, por isso a morte de Jesus é tão significativa e a ressurreição de Jesus é tão significativa, porque não é uma ressurreição como de Lázaro, não é uma ressurreição que se encerra em Jesus Cristo, é uma ressurreição que traz todo um grupo de pessoas, que traz toda uma humanidade com ele. Na ressurreição do Cristo, a nossa esperança também ressuscita. A nossa possibilidade de sermos melhores, de sermos humanos melhores, a nossa possibilidade de salvação também ressuscita. Isso torna essa paixão, isso torna essa morte, isso torna essa ressurreição extremamente significativa. Então, se a nossa esperança, a nossa fé nas pessoas, a nossa fé na possibilidade de mudança de pessoas, de mudança da sociedade, de mudança da comunidade, de mudança do outro, se a nossa fé, a nossa esperança, de alguma maneira ela morreu, ela pode hoje, assim como Cristo, ela pode ressuscitar. Pode ressuscitar e pode ser renovada para a nossa caminhada cristã, para o nosso amadurecimento, para o renovo do nosso entendimento com relação à nossa vivência em Cristo Jesus. E aí, uma palavra extremamente importante de Jesus, já lá no final, lá no 50, quando ele diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E aí é muito estranho esse diálogo, porque a mulher chega, não fala nada, simplesmente serve, simplesmente vai lá, se oferece a Jesus, lava os pés de Jesus, enxuga com o cabelo. É só uma troca de ações, de gestos, mas com uma força simbólica tão grande. Não tem troca de diálogo, não tem conversa. E Jesus diz essa frase: a tua fé te salvou. Como que essa mulher manifestou essa fé? Como será que essa mulher conseguiu provar para Jesus que ela tinha tamanha fé? Essa mulher que a gente não sabe a história, mas que Jesus provavelmente conhecia, que Jesus provavelmente entendeu, que Jesus provavelmente se aproximou, que Jesus foi completamente indiferente ao que diziam, ao rótulo que ela tinha, ao estigma que ela carregava, à marginalização que ela sofria, à indiferença que ela sofria. Jesus é completamente indiferente a isso, e Jesus conhecia a história daquela mulher. A tua fé te salvou. O que a gente pensa sobre fé? O que a gente pensa sobre fé em Cristo? Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. O que é seguir com fé, irmão? O que será? Como será possível agradar a Deus seguindo com essa fé? Que fé é essa? Que fé é essa que essa mulher manifesta, que é tão forte que Jesus diz: a tua fé te salvou? Seja lá o que for, o pouco da história mostra para a gente é que essa fé, ela é manifesta pelo serviço. Essa fé, ela é manifesta para o outro. Essa fé tem que ser manifesta para alguém. Poderia essa mulher, ao invés de se arriscar aí nesse jantar, nesse almoço, eu já pensando na janta, né? Essa mulher, ao invés de ir nesse almoço, na casa desse fariseu, poderia ela pura e simplesmente
orar em casa, no seu quarto, sozinha? Poderia ela fazer lá aquela relação intimista, só ela e Deus? Também poderia, é válido. Jesus fala isso. Mas quando você orar, não ficar aí pela praça, dizendo que está orando, igual maluco, para todo mundo ver que você está orando. Você pode orar lá no seu quarto, reservado. Poderia. Mas tem alguma coisa nessa ação, nesse gesto, na vida dessa mulher, na história dessa mulher, que move essa fé de tal maneira que Jesus reconhece uma fé que ele não havia reconhecido até então, a ponto dele dizer: a tua fé te salvou. Seja lá o que for, essa fé tem a ver com o serviço. Essa fé tem a ver com o voluntarismo. Essa fé tem a ver com a capacidade de abraçar a causa do outro, de reconhecer a humildade do outro e se colocar de uma maneira humilde. Esse grande relacionamento com Jesus. Então eu diria como mensagem para a gente, nesse ambiente de Páscoa, nesse período de reflexão, que a gente faça uma leitura completa, não pura e simplesmente só da ressurreição, enfatizando pura e simplesmente a vida, mas entender que antes da vida, antes da ressurreição, teve a morte. E nós podemos lembrar de quem vivencia situações de morte, quem vivencia situações de sofrimento, quem vivencia situações de quem está sozinho, não tem ninguém por ele. A falta de esperança é uma morte, a falta de fé é uma morte. A incapacidade de acreditar no renovo, na transformação, numa segunda chance, na conversão, é uma morte. Porque não tem como seguir a Cristo sem essa esperança. Não tem como seguir a Cristo sem esse compromisso, que é um compromisso para a vida. Sem apontar o sentido, a importância, o significado do outro, não é possível seguir a Cristo. Sem olhar para os menores, sem olhar para aqueles que choram, sem olhar para o nosso lado. E esse olhar nunca é um olhar de apenas identificar o lugar onde está. Esse olhar já é uma possibilidade de abertura para acolher o outro. E nós acolhemos com muita facilidade os iguais, quem faz parte do nosso povo, do nosso grupo. A nossa grande dificuldade é acolher os diferentes. A igreja tem dificuldade de acolher os diferentes. Que essa Páscoa nos ensine a renovar a nossa esperança e a nossa fé. E que hoje, nesse sentido, no sentido de uma fé que não é individualista, que só serve para a gente, para as nossas conquistas, mas serve para fazer uma diferença no mundo, para intervir no mundo, para incluir o outro, para ir em direção ao outro. Se essa fé fraquejou, morreu, que hoje ela ressuscite em nome de Jesus. Que nesse terceiro dia ela também possa ressuscitar, e nós também sejamos renovados, que nós também possamos ser ressuscitados junto com Cristo, porque é esse o sentido da ressurreição do Cristo. Nós ressuscitamos junto com Ele. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte não dizendo que a gente nunca vai morrer, mas Ele venceu a morte dizendo que a morte não tem a última palavra sobre a nossa vida. A morte não tem a última palavra sobre o nosso caminho, sobre a nossa caminhada. E tudo que constitui a morte não tem a última palavra na nossa vida e na nossa caminhada. Tudo que está no espectro da morte, inclusive o estigma, inclusive a marginalização, inclusive esse medo, não o medo, o receio pura e simplesmente, mas esse medo que, como diz a palavra, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, porque o medo inibe o amor. O medo inibe a capacidade de amar, de se aproximar. O medo faz com que a gente evite riscos. Mas não é um risco qualquer. Um risco que também nos impede de se aproximar do outro. Um risco em que a gente imagina que a nossa integridade, que o nosso mundo, que a nossa singularidade vai ser ameaçada, vai ser comprometida. Então que nós possamos
usufruir da ressurreição do Cristo nessa noite. Nós estávamos mortos, nós morremos, e foi Cristo que nos deu a noção de que nós morremos. Amém? Foi Cristo que nos fez entender que nós estávamos mortos. Do jeito que a gente andava no mundo, ainda que nós tivéssemos bons comportamentos éticos, não xingava ninguém, não falava mal de ninguém, não falava mentira, não ofendia ninguém, a gente estava lá todo certinho, não subornava a guarda no trânsito, né? Não ficava com troco quando o trocador dava o troco errado. A gente fazia tudo certo, mas na perspectiva do Cristo nós estávamos mortos. Porque não havia abertura, não havia espaço para o outro na nossa vida. Porque a gente estava cego nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Porque a gente abraçou o estigma e a marginalização que colocaram num determinado grupo, numa determinada pessoa. Para Cristo nós estávamos mortos. Foi Cristo que nos fez entender que nós estávamos mortos. Então, quando esse Cristo ressuscita, nós somos capazes de ressuscitar com eles e usufruir dessa nova vida. Que nós possamos usufruir dessa nova vida, dessa ressurreição em Cristo Jesus, para a honra e glória do seu nome. E assim verdadeiramente honrar esse poder que humilha a morte. Essa vitória, essa vida que humilha a morte. Esse é o poder e a força dessa ressurreição. Como essa mulher, que não usou palavras, que não travou nenhum diálogo, mas ela impactou Jesus, tocou o coração de Jesus. A fé dela foi extremamente revolucionária e ela fez isso com as suas ações, com os seus gestos, com o seu acolhimento. Foi acolhida pelo Cristo, mas antes ela acolheu o Cristo. Antes dela ser acolhida, foi ela quem acolheu. Ela que foi até ele, ela que reconheceu que Cristo era maior, que Cristo era superior. Ela que viu Cristo como outro e reconheceu como superior e se humilhou a ele, e chorou diante dele, e enxugou os seus pés. Ela primeiro acolheu o Cristo. Então, sem acolher o Cristo e a sua perspectiva de caminhada, nós não podemos acolher ninguém. Só acolhendo esse Cristo é que nós podemos vivenciar uma fé que é capaz de nos salvar. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor, obrigado. Nós agradecemos ao Senhor por ter aceito o desafio de morrer por nós. Por aceitar esse desafio de morrer no nosso lugar e ter uma morte tão significativa, não pura e simplesmente uma morte tão dolorida, tão sofrida, tão humilhante, mas não foi uma morte qualquer. Foi uma morte que nos possibilitou viver. E durante esses dias em que o Senhor esteve morto, assim como os discípulos que ficaram perdidos, desorientados, a gente também vive perdido e desorientado. É a vida que perde sentido e aí você tem que brigar pela vida, e brigar pela vida é um grande desafio. Você tem que ficar o tempo todo se protegendo, se cuidando. Você tem que ver o outro não como um parceiro, não como um cooperador, mas como um inimigo, um adversário. Você tem que sobreviver, não importa se o outro morra. A gente tem que lutar pela vida e esse é o nosso deserto. Esse é o deserto que a gente passa, assim como os discípulos no período em que o Senhor esteve morto. Mas chega o terceiro dia e o Senhor ressuscita. Os discípulos ali também ressuscitam um pouco. Eles ressuscitam no sentido de que a morte não é tão forte assim como parecia. O momento da morte pode ter sido doloroso, pode ter sido impactante, pode ter sido feio, pode ter nos intimidado, mas ela não tem a última palavra. Quando o Senhor ressuscita, os discípulos entendem que é possível seguir adiante. O Cristo é maior. E hoje, na simbologia desse terceiro dia, nós também clamamos ao Senhor, nós queremos ressuscitar novamente. Ressuscitar as nossas esperanças, a nossa fé, a nossa caminhada.
nesse desafio simples, igreja lugar de muitos, que é uma frase simples, parece simples, ela lembra a quantidade, lembra um lugar cheio, lembra um lugar que qualquer um tem acesso, mas a gente quer a profundidade que o Senhor vê nisso tudo. São muitos que cuidam de muitos, são muitos que se importam com muitos, são muitos que estão dispostos a morrer por muitos. Uma igreja que abraçou esse desafio do Cristo, que quando olha para o outro não vê o estigma, não vê o rótulo, não vê a marginalização, não vê essa imagem que foi construída, mas olha como o Senhor olha. Enquanto todo mundo trocava olhares sobre aquela mulher, vendo ali uma pecadora que não sabia se colocar no seu lugar, e foi ousada o bastante para ir até ali onde Jesus estava, junto com aqueles caras, Jesus olhava atentamente que naquela mulher tinha o que ele estava procurando. Alguém que reconhece a sua pequenez, alguém que considera o Cristo tão sublime, tão poderoso, tão generoso, que não tem palavras para dizer, só tem para ofertar, só tem para servir. Nos ensina a servir, Senhor. Nos ensina a servir, não no nosso meio, no nosso grupo, entre nós, que é fácil, a gente já aprendeu, a gente consegue fazer. Nos ensina a servir lá fora.